Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui e o propósito, a partir de hoje, estaremos juntos nas próximas semanas, todas as sextas-feiras, apresentando alguns capítulos do livro Adventos Crísticos. Adventos Crísticos, conforme temos falado nesses últimos 30 anos, é uma proposta para renovar o cristianismo. Mensagens passadas pela espiritualidade, por um grupo de espíritos que se identificam por nomes sagradas fileiras, tendo como porta-voz Silvestre. Silvestre, conforme a gente sempre fala, foi o Papa Silvestre I, entre os anos 314 e 335. Mas esses detalhes todos estão no livro. É só para aguçar a nossa sensibilidade e começarmos a questionar. Então, a princípio, nós vamos fazer uma exposição de alguns capítulos, só colocações introdutórias, para que a gente gere a curiosidade e assim nós vamos nos encontrando aí através de perguntas e respostas. Vai aparecer na tela um zap e aí facilita. Vocês podem questionar em qualquer idioma, de qualquer parte do mundo, que nós encontraremos alguém para traduzir. Então, o capítulo de hoje do livro Adventos Crísticos tem o mesmo título, Adventos Crísticos. Então, nos reportemos. Há 3.400 anos, nós estávamos encarnados junto com um mestre chamado Anfion, lá na Mesopotâmia. Ali, o mestre Anfion posicionou os seus discípulos, e tinha ali discípulos de todas as realidades, não só biológica, como cultural, religiosa, não importa. Então tinha ali homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, mas discípulos do Velho Mestre. E Anfion também é conhecido no plano espiritual como Velho Mestre. Aqui no Brasil, ele se identifica com o nome de Pai Joaquim de Aguada. Então o Anfion passou para os seus discípulos, traçou como seriam as suas encarnações a partir daquele momento, na preparação, porque nos céus já se ouvia falar que a grande estrela, a grande luz, o grande avatar já estava se preparando, vamos falar assim, para o seu descenso vibratório. Ele iria reencarnar. E aí começa esse descenso do plano onde Jesus estava e foi descendo vibratoriamente, recolhendo a sua própria luz para 1000 e poucos anos depois conseguir atingir o plano material. E aí nasceu essa grande estrela, Jesus de Nazaré. No meio do caminho, ou na trajetória, os discípulos de Anfion foram reencarnando, preparando o ambiente. E aí nós tivemos essa história maravilhosa, né? Reencarnou Moisés para introduzir o monoteísmo, reencarnou Isaías para preparar como médium intermediário entre o Jesus e o mundo material. Encarnaram vários espíritos com grande capacidade mediúnica na preparação do mundo para Jesus chegar. E quando Jesus estava no plano material, o Anfion, de 1400 anos antes dele chegar, também desceu ao plano material e recebeu o nome de Jacó. O Jacó ficou por trás das cortinas, vamos assim dizer, porque quem tinha que se apresentar à sociedade era Jesus. Então Anfion fez todo o trabalho. Junto com Anfion, alguns dos seus discípulos reencarnaram também. E nós vamos falando isso aí na sequência do tempo. Então, Adventos Crísticos é uma preparação para a transição do mundo e a renovação do cristianismo. E embora a palavra advento vem do plural, eles passaram a palavra no plural, porque ele fala que é um advento pluralizador. Ele não é um advento localizado agora para o planeta e para toda a sua humanidade. Mas ele nos adverte, principalmente, eles criaram um acróstico da palavra adventos. E começou com a letra A, mostrando que o A é da amorização dos nossos sentidos. É preciso, de agora em diante, principalmente que nós estamos conscientes que é a era do mentalismo, trabalharmos essa amorização.
trabalharmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Porque evoluir, toda a natureza evolui, inclusive nós, seres hominais. Mas a ascensão é para a particularidade do ser humano. E esse ser humano só consegue ascender após adquirir a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Na sequência da palavra adventus, então, AD. Então, disciplina, D de disciplina na vida. Nós perdemos muito tempo dedicados ao nada, ao vazio existencial. E até uma certa idade, nós vamos levando isso aí mais ou menos harmonizados. Quando chega uma certa idade, quando a decrepitude sinaliza que ela está chegando, a grande maioria da sociedade entra naquele processo da sua desarmonia íntima, que vai concluindo, está chegando, está mais perto do seu desencarne e não teve uma realização para a sua alma, para o seu ser, para o seu eu. Ficou dedicado tão somente às coisas externas, às coisas materiais. Adventus. E ele pede no ver, veemência. Falemos das coisas dos céus, falamos das coisas de Deus, falemos do eterno com aquela pujança de energia, de magnetismo. Né? Exteriorizemos o que nós tivemos de mais sagrado, mais divino. Aí, a essa altura, nós vamos despertar os atributos divinos que todos nós somos portadores. Então, vamos trabalhar a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus em nós. Na sequência da palavra adventus vem o excelcitude. Imaginemos falarmos das coisas sagradas como semblante da desarmonia. Então, vamos nos deter somente aí. A palavra crístico vem do Cristo. Cristo é uma palavra que expressa amor. Então, o Cristo Criador da Terra, que todos nós já estamos nos acostumando com essa linguagem, o Cristo Criador da Terra é o responsável por alimentar as vidas de todos os reinos, de todas as criaturas, inclusive nós seres humanos. Então, Cristo. Como a palavra Cristo quer dizer amor, então o Cristo planetário é a manifestação permanente do amor na Terra de maneira incondicional. É o amor universal que todos nós estamos querendo despertá-lo. Então, se nós somos filhos de Deus, temos um vínculo muito, muito íntimo com Cristo. Então, aí surgiu a linguagem e que todos nós somos portadores de um Cristo interno. Ou seja, a fagulha do Cristo Pai também existe em essência em todos nós. Para despertar esse Cristo em nós, só pelas vias internas do coração. Porque, como a palavra quer dizer amor, quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, qual é a tendência natural? Terceiro milênio, já não termos mais tantas doenças, tantas reencarnações difíceis, corpos teratológicos, porque cada vez mais nós vamos manifestar amor. Simplesmente manifestar amor, amarmos. Colocar aquela máxima do Nazareno Mestre, amar a Deus sobre todas as coisas, para que tenhamos condições de amarmos ao nosso irmão de maneira plena. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, para amarmos ao próximo como a nós próprios. A palavra de vento. O segundo capítulo trata da palavra orar. Orar é a palavra de origem latina, que quer dizer abrir a boca. Então, quando se fala em renovar o cristianismo, nós já não vamos estar mais com aquelas orações pré-fabricadas, que a gente quase sempre nós falamos sem o sentimento. Não acionamos a nossa divina essência, o nosso Deus interior, essa faísca de Deus que todos nós somos portadores, porque nós oramos de maneira muito mecânica. Então, se orar, por se orar, abrir a boca, a partir de agora, nós estaremos em oração direto, diariamente, em todas as circunstâncias. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais luminosos. Orar é abrir a boca. Nas conversas mais simples, nos momentos mais exaltados, orar é abrir a boca. Então, aquela prece, aquela oração, aquela coisa que a gente faz
sem energia, sem magnetismo, sem a força interior, sem a consciência de que eu sou parte não apartada de Deus, eu sou parte não apartada do Cristo, isso vai acabar. E como já estamos no terceiro milênio, na era do mentalismo, nós vamos adquirir essa consciência. Orar é abrir a boca. Estaremos exaltando o autor da vida em cada palavra. Sem pieguismo, sem fanatismo, sem nada. Simplesmente estarmos atentos que a palavra chula, a palavra desse vazio existencial, a palavra das almas revoltadas, isso vai deixar de acontecer, porque esse tipo de espírito vai deixar também o planeta Terra, já que estamos na fase de transição planetária para a separação do trigo do joio. Então, muitos de nós já temos consciência que somos trigos, mas é preciso colocar em ação, porque senão nós vamos ser levados para o planeta higienizador na condição de trigos inoperantes. O terceiro capítulo é um item bem especial, porque nós não tivemos essa cultura teológica em outras épocas. Fala sobre as consciências arquiangélicas. As consciências arquiangélicas, ou esses arcanjos, foram homens, foram seres humanos iguais a nós. Passaram pelo mundo, uma mediunidade apuradíssima, uma sensibilidade psíquica de altíssimo nível, passaram pelo mundo. Mas nós, na sequência do tempo, nos desvinculamos emocionalmente desses espíritos. E hoje, atualmente, para a reformulação do cristianismo, nós precisamos trazer todas as consciências que fazem parte do planeta Terra, que são bilhões e bilhões e bilhões de espíritos. E entre esses bilhões, tem muitas consciências que já atingiram a graduação arquiangélica. Então temos aí os anjos, os querubins, os serafins, usando a linguagem católica, os querubins, os serafins, são espíritos, foram espíritos humanos. E continuam sendo. Nunca se apartaram da sociedade. Estão aí alimentando a vida de todos os reinos do planeta. Mas agora nós precisamos estar conscientes. Então vamos falar de Miguel, de Rafael, de Jofiel, de Uriel, de Ezequiel, Samuel, com a maior naturalidade. Eles continuam. Você vê só, recentemente, há poucos séculos, nós tivemos aqui a manifestação de um arcanjo Miguel cuidando principalmente da Europa, que se estendeu pelo mundo, sob a mediunidade de Joana d'Arc. Miguel, utilizando da sensibilidade daquele espírito que foi programado para reencarnar e queimar um pouco do seu karma em função da sua história, porque Joana d'Arc era a reencarnação de Judas Iscariotes, então a Joana recepcionou mediunicamente Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, espíritos de alta capacidade para orientar a todos nós. Então as consciências arquiangélicas, os anjos, você vê só, Jesus, se Jesus se apresentar para nós aqui, ali, acolá, nós faremos coisas bem diferentes do normal. E Jesus nunca esteve apartado da sua humanidade. Agora está na época dele se apresentar para cumprir aquilo que ele prometeu lá atrás. No final dos tempos, ele cindaria os espaços siderais igualzinho um relâmpago, de norte a sul, leste a oeste, para se apresentar e melhorar a sensibilidade psíquica de todos nós que vivemos muito acanhadamente no corpo biológico. Na sequência do tempo, nós temos o capítulo Deuses do Olimpo. Olha só que os itens são semelhantes, mas é para não colocar tudo num capítulo só. Deuses do Olimpo. Também foram homens, seres humanos, médiuns de uma consciência, um gabarito, milhões de vezes superior ao nosso atual. Mas foram seres humanos. E qual é o propósito da renovação do cristianismo? Trazer esses espíritos ao nosso consciente, porque eles nunca estiveram apartados. Porque nós aprendemos que quanto mais se evolui, mais se ama. Ora, se eles são o espírito mais evoluído, muito mais ele amará a todos nós, espíritos menores. Então vamos aguardar um pouquinho, porque eles já estão agindo no plano mais perto do nosso, do físico. E logo, logo estaremos.
Então, esses chamados deuses e semideuses do Olimpo, considerados seres mitológicos, eles vão estar presentes na vida mental, ou até mesmo na vida corpórea, de nós, atualmente, os representantes de Jesus, através da nossa mediunidade. Então, essas consciências, ou esses espíritos, esses seres, antes cultuados como fantasmagóricos, eles agora vão estar mais presentes na nossa vida. Um outro item, que é o item 6, o capítulo 6, é eternização sem secularização. Diz a espiritualidade que essa parte da secularização que a igreja elaborou, né, junto com os dogmas e outras facetas da própria religião católica, isso vai terminar. Então, que a secularização foi um item muito complicado para toda a sociedade que abraçou a mensagem de Jesus como a verdade para o seu crescimento espiritual. Então, eternizar é ensinar sempre, sempre, sempre. Secularizar nos levou a um prejuízo muito forte. Porque na época, ou no momento em que nós passamos, ou secularizamos a mensagem trazida do mundo maior para todos nós, criamos o temor a Deus, criamos o Deus do horror, da morte, dos exércitos celestiais. Isso nunca fez parte da mensagem de nenhum líder espiritual, muito menos de Jesus. Foram acontecimentos que nós introduzimos na mensagem do Mestre. O capítulo 7 já é bem conhecido por todos nós. Há muitas moradas na casa do meu Pai, falou Jesus. E até hoje, 2000 anos depois, nós ainda estamos vasculhando o universo. E entre a aceitação e a rejeição, uma grande parcela da sociedade ainda não admite que o universo é habitado. Então há muitas moradas na casa do Pai. Com a ciência, junto com a tecnologia, cada vez mais está avançando, daqui a pouco vai ser um processo natural. Nós pegamos o livro do Ramatiz, Mensagens do Astral, e também o outro livro do Ramatiz, que é A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. E sintetizamos os pensamentos do Ramatiz, desses dois livros, no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, para mostrar à sociedade que o universo é habitado, que nós vamos ser visitados de maneira mais direta, mais assídua pelos extraterrenos e também pelos intraterrenos. Porque aqui na Terra, dentro do chamado interior oco do planeta Terra, tem uma civilização por nome Argos. Nós já temos aí feito muitas colocações, palestras, vídeos sobre o assunto, e a mensagem está espalhada pelo planeta, principalmente para os países que falam português. E para o governo federal atual, nós já distribuímos, então, do presidente, vice-presidente, todos os ministros, né? Para os administradores do Brasil, nós já colocamos os livros. Agora estamos numa fase de arremate, porque fizemos a tradução para o espanhol. Nós vamos publicá-lo, aliás, vamos editá-lo em espanhol, para que esse livro seja distribuído com as lideranças dos países que falam espanhol. Porque, embora tenhamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1938, psicografia do nosso Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, falando sobre o compromisso espiritual do Brasil, a predestinação espiritual do Brasil, certo é que nós estamos aguardando o que aconteça. Então nós ali colocamos que agora está na fase do Brasil assumir um compromisso que foi previamente estabelecido, determinado por Jesus, conforme cita no livro Brasil, Coração do Mundo, nos últimos 600 anos. Quer dizer, antes mesmo da descoberta da América. Então vamos trabalhar, e o livro vai nos falando um pouquinho de cada coisa para termos uma noção de que há muitas moradas na casa do Pai. Como nós fomos ser visitados por esses extraterrenos, os seus aparelhos, que nós chamamos de discos voadores, então aguardemos um pouquinho mais. Primeiro, eles vão se apresentar
nas camadas, na atmosfera da Terra. Logo em seguida, eles vão pousar principalmente nas restingas do planeta Terra. E quem fez essa solicitação para reservarmos as restingas foi uma divindade por nome Shiva, que nós reservemos as restingas para os extraterrenos pousarem. Também nos campos abertos vai ser uma maravilha para nós nos conscientizarmos de que o universo é habitado. Também o mesmo Shiva escreveu, advertindo que uma placa interplanetária, fabricada com um material que não existe ainda na Terra, para que não haja dúvida, com a insígnia Thunderbird, vai ser encontrada aqui no nosso mundo, e mesmo com todos nós desconfiados, nós não vamos encontrar, não vamos ter dúvida, porque não vamos encontrar material nem similar aqui na Terra. Outro item que a espiritualidade adverte para essa transformação do mundo é o item 8, vocação missionária. Você vê só, Jesus trouxe ao mundo, fez advertências lindíssimas. Tem aqui a última mensagem, a mensagem da última ceia. Nós já notificamos, mandamos um livro para o Papa Francisco, essa alma nobre que está aí à frente do cristianismo. Então o Vaticano já tem esse livro. E no livro tem a última ceia, Jesus descrevendo o que aconteceria com os seus discípulos, com ele, com a sua mensagem, ou seja, com o cristianismo. E agora nós estamos nessa fase de transformação do mundo, separação do trigo do joio. Então, o capítulo 8 fala sobre a vocação missionária. Isso quer dizer que quem vai representar a divindade após o expurgo desses espíritos dominados pelo ter, serão os espíritos mais qualificados, moralmente em melhores condições, para que eticamente possa viver em paz com a sua sociedade. Então aí nós vamos deixar de ter os mercadejantes, aqueles que transformaram o evangelho cristão, o relicário de luz, a sagrada mensagem trazida ao plano material por Jesus, transformamos em mercadoria de compra e venda. Então os empresários da fé no planeta Terra deixarão o mundo. E aí vai ser tudo mais fácil. Quem vai continuar representando a divindade é aqueles que têm vocação. É uma coisa... Olha o título, vocação missionária. Então, é aquele que transforma o que vai desempenhar numa missão. É um sacerdócio. Então, já não vamos ter mais os líderes espirituais improvisados. Aquele que não tem magnetismo nem para alimentar sua própria energia, muito menos para despertar a consciência dos seus semelhantes. Então, vocação missionária é para aqueles muito mais preocupados com o ser eterno e imortal que todos nós somos, do que com o ter transitório dos valores sem valor para quem almeja alcançar os céus. No capítulo 9, nós tem o título de Força Superior. Então, todos nós, desde sempre, quando adquirimos a consciência hominal, passamos a viver e conviver com as religiões. Em determinado grau de evolução, os nossos superiores desencarnados falaram que nós somos portadores dos atributos divinos da divindade suprema, que é Deus. Então, somos portadores da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, cabendo a cada um de nós que tudo é em latência. É um estado potencial. Então, trazermos ao consciente é um exercício pessoal, é uma aquisição pessoal. Então, o capítulo sobre a força superior mostra para nós que nós somos portadores desse eu divino, desse eu crístico, dessa chama da divindade em nós. Mas é um processo natural. Então, tem alguns itens aí por volta de 30 itens, 33, mostrando como que nós temos que trabalhar para trazermos ao consciente, fazermos aflorar a nossa consciência, a nossa memória objetiva,
o que está na subjetiva. Porque desde que fomos criados como mônadas simples e ignorantes, já somos portadores da fagulha de Deus. E aí, para encerrar, o nosso encontro de hoje fala sobre o capítulo 10, que é sobre os detentores. Quer dizer, exatamente agora, 3.400 anos depois de Anfion, nós estávamos encarnados ali na Mesopotâmia, recebendo as orientações de Anfion, ou do nosso velho mestre, Pai Joaquim de Aruanda. Ali já ficou estabelecido como seriam os nossos encarnes, a atenção que nós deveríamos ter, trabalharmos muito a nossa humildade para não darmos vazão à nossa vaidade, à nossa soberba. Que somos espíritos ainda muito acanhadinhos quando se fala da plenitude do amor. Então tem espíritos encarnados numa quantidade pequena, espalhados estrategicamente pelo planeta, que são chamados detentores, que deverão apresentar essa proposta para o mundo. No meu caso, eu fiquei com maiores responsabilidades. Até coloco isso no livro, porque nós aprendemos que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então diz a espiritualidade que o grupo que eu faço parte foi o grupo que primeiro recebeu, isso em 1990, as mensagens introdutórias para a implantação dos adventos cristos na consciência do ser humano do planeta Terra. Então, temos trabalhado nesses últimos 30 anos e gostaríamos de agora em diante, já que a ideia já está mais consistente em nosso ser, respondermos às questões. O que vai acontecer com o mundo? E aí nós estabelecemos algumas diretrizes no livro O Fim dos Tempos e os Desculpadores. Salientamos muito o que existe no livro de um grande mestre, uma grande consciência, conhecido por todos nós como Ramatiz, no livro Mensagens do Astral. O livro foi editado em 1956. Mensagens do Astral, através do médium nosso saudoso Exílio Maes, já preparando nós e a humanidade inteira do que aconteceria com o planeta para fecharmos o signo de Peixe e começarmos a ir trabalhando no signo de Aquário, o signo que nós temos que adquirir consciência de que somos eternos e imortais. Então, tem aí 10 tópicos, né? Ou 7 tópicos, vamos ver se o vídeo vai ficar muito grande. Se ficar grande, nós vamos ter apenas 7 tópicos, mas é que já dá para nós irmos questionando sobre a transformação do mundo. As transformações geofísicas, quer dizer, as transformações naturais e as transformações íntimas, espirituais, em todos nós. E nós que queremos ficar na Terra, continuando reencarnando na Terra, quando formos lendo o livro e a proposta que a espiritualidade nos passou, nós vamos ter uma ideia da nossa graduação e o quanto nós poderemos investir, porque somos seres portadores da luminosidade, somos seres que não temos dúvida da nossa grandeza espiritual, mas estamos inibidos, acanhados, engessados, né? Anestesiados. Vamos abrir o nosso coração e falarmos os 4 cantos do mundo. De agora em diante eu vou trabalhar porque eu quero me tornar uno com Jesus. E aí nós vamos cantar glórias, palavras de gratidão aos céus. Eu e Jesus somos um, embora seja Ele a grande luz e nós todos, espíritos de boa vontade, querendo representar no plano material. Permaneçamos conectados à grande estrela Jesus de Nazaré. Até já, vamos continuar.